Está começando o programa Meu Alvo é Cristo. Sobre a terra seca, os nossos corações declaramos: vem, Senhor. Apresentação: Irmão Douglas, na Rádio Betel FM 103. Mansamente em seus caminhos, Ele me guiará. Em seus verdes pastos me faz descansar. O Senhor comigo está. Eita, povo de Deus abençoado, glória a Deus e aleluia, Deus abençoe, irmão Douglas, oh glória a Deus e aleluia, é o irmão Douglas do programa Meu Alvo é Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje o nosso tema é Deus que peleja por nós. Eita, nosso textuário fica no livro de Êxodo 14:14, oh glória, aumenta o volume aí meu filho. Eita, povo de Deus abençoado, glória a Deus e aleluia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me chamo irmão Douglas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? O nosso tema hoje é Deus que peleja por nós. E o nosso textuário fica em Êxodo 14:14. Eita glória! Em seus verdes pastos me faz descansar. O Senhor comigo está. Eita, povo de Deus, adoro Isabela, que Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu me chamo irmão Douglas, mais uma vez, estou aqui para nós meditar numa reflexão bíblica aqui comigo. Vocês já estão acostumados aqui comigo, tá bom? Vocês já estão acostumados com o irmão Douglas trazendo essa pequena reflexão bíblica. E nosso tema hoje é Deus que peleja por nós. Pega a tua Bíblia, coloca bem perto de você aí, tá bom? Pra gente meditar nos textos bíblicos, meditar aquilo que Deus tá falando pra mim e pra você, tá bom? Eita, glória a Deus, eu quero mandar parceiro pra todo o povo de Deus aí do TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Instagram. Todo o povo de Deus que segue o irmão Douglas aí, gosta das pequenas reflexões bíblicas. Eita, povo de Deus, aumenta o volume aí, meu filho. Meu alvo é Cristo, não vou parar. Esse gigante em minha frente ele vai derrubar. Eita, povo de Deus, nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, que Deus abençoe. Vamos começar a nossa pequena reflexão bíblica. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia bem perto de você. Enquanto isso, a gente vai orar. Depois da oração, é a nossa pequena reflexão com o irmão Douglas. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória. Estamos aqui, Senhor, para meditar mais um texto bíblico, Senhor. Mais uma reflexão bíblica, meu Pai, que o Senhor está me dando. Para passar para a tua igreja, Senhor. Deus amado, Deus querido, abençoa a minha pessoa, abençoa a minha pessoa, a minha família, Senhor. Abençoa minha esposa, abençoa meu filho, abençoa minha mãe, abençoa toda a minha família, Senhor. A família da minha esposa, a família da minha mãe, a minha família. Abençoa essa pessoa que está ouvindo. Abençoa o ministério que eu faço parte, Senhor. Abençoa a liderança. Oh, Senhor da glória. Abre, Senhor, o entendimento da tua palavra, para passar para o teu povo aquilo que o Senhor quer falar. Oh, Espírito Santo de Deus, me lembra daquilo que eu li, que uma das suas funções é lembrar daquilo que a gente leu, daquele evangelho genuíno, Senhor. Abençoa, meu Pai, a minha pessoa. Deus amado, Deus querido, abençoa também aquelas pessoas que estão no hospital, Senhor. Presídio na cadeia de recuperação de repouso. Oh, Senhor da glória. Entra, Senhor, com providência nessa casa, Senhor. Abre porta de emprego, meu Pai.
para essa mãe de família, para esse pai de família. Oh, Senhor da glória. Onde tiver uma pessoa, Senhor, precisando de uma porta aberta, uma porta de emprego, Senhor, vai lá, Senhor. Oh, Senhor da glória. Aquela pessoa, meu Pai, que brigou com a sua família, saiu de casa, o esposo. Traz de volta, Senhor. Regenera, Senhor, a família. Organiza a família, Senhor. Porque a família é projeto de Deus. Deus amado e querido, abençoa. E assim eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é meu. Eita, povo de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? Vamos começar a nossa pequena reflexão com o irmão Douglas. Depois da vinheta, a gente volta meditando no texto bíblico, tá bom? E o nosso tema hoje é Deus que peleja por nós. E o texto áureo é no livro de Êxodo, capítulo 14. Amém? Senhor comigo está. Êxodo 14, capítulo 14, versículo 14. Ô glória! Vamos começar a nossa pequena reflexão bíblica. Cristo, eu não desisto. A todo instante a mão de Deus está comigo. Uma palavra amiga ao seu coração, com o irmão Douglas. Glória a Deus e aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês, amém. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe seu pastor, sua liderança, amém. Como eu tinha dito, o nosso tema hoje é Deus que peleja por nós. Eu quero perguntar a você uma coisa. Se você está numa causa, batalhando, mas está lutando com suas próprias forças, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está dizendo que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está dizendo maldito o homem que confia nas suas próprias forças e faz seu braço forte, sua carne. Mas eu quero te convidar para dizer para você: deixa Deus pelejar pela tua causa. Entrega a tua causa na mão de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque Êxodo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Em Êxodo 14 é o nosso tema hoje. É o nosso tema. O tema é Deus que peleja por nós. Quando eu estou pelejando com minhas próprias forças numa causa que eu não consigo resolver, eu deixo na mão de Deus, para que Ele peleje por mim, para que Ele peleje pela minha vida, para que Ele peleje pela minha causa, que é impossível para mim, mas para Deus nada é impossível. Porque Lucas 1,37 me ensina na sua santa palavra que para Deus nada é impossível. Mas para isso eu tenho que deixar Deus pelejar pela minha causa, advogar por mim, ser o meu advogado. Porque muitas vezes o vento se levanta na tua casa, os filhos estão na droga, o marido está na prostituição, na bebedice, e você começa agora querendo resolver o problema com as suas forças. Eu quero te dizer, minha irmã, que deixa Deus pelejar pela tua causa. Deixa Deus pelejar na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo. Deixa Deus pelejar pela tua causa. Porque Êxodo 14 diz assim:
Igreja do Senhor, o Senhor pelejar por vós e vos calarei. Ele está me ensinando o seguinte: ei, o Senhor está pelejando pela tua causa, mas a minha função é se calar e deixar Deus agir na minha vida. Sabe qual é o problema das pessoas, irmão? Sabe qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas que quer resolver o problema com as suas forças, com o seu jeito. E de vez de resolver o problema do seu jeito, e de vez de resolver o problema do jeito de Deus, deixado na mão de Deus, para que Deus seja o advogado da tua causa, você começa a arrumar agora 2 problemas. Ou seja, tinha um, agora tem 2. Porque agora você quer resolver da sua maneira. E quanto texto me diz assim: o Senhor pelejar por vós e vos calarei. O Senhor pelejará por vós, pelejará por vós. Ei, Deus está pelejando pela tua causa, a causa do teu esposo, a causa da tua filha, a causa do teu filho. Se é droga, Deus vai resolver. Se é bebedice, prostituição na vida do teu marido, Deus vai tirar. Se é a Dalila que levou teu esposo embora, se ele foi-se embora com outra mulher e deixou você só, ore, meu irmão. Ore, meu irmão, para que Deus liberte você da prostituição. Ore, meu irmão, para que Deus liberte da prostituição, que você volte para sua família. Mesmo que você tenha poucas forças, diga: Senhor, me liberta dessa situação. Eu quero voltar para minha família, eu quero organizar minha família, mas só o Senhor que pode me tirar da prostituição, da bebedice, das drogas. E por outro lado, a minha irmã aí vai orar para que Deus está pelejando pela tua causa. Sabia, minha irmã, que Deus vai pelejar pela sua causa? Não tem causa perdida para o Senhor. Não tem causa perdida para o Senhor. Quando Deus, minha irmã, entra numa causa, Ele já entra vencedor. Ele não entra para ver se vai vencer. Eu vou ver se... Deus não entra assim, eu vou entrar nessa causa para ver se eu vou ganhar. Não. O nosso Deus, Ele já entra numa causa como vencedor. Por isso que eu estou mostrando a você que é com as suas forças você não vai vencer. Mas quando você entrega a sua causa na mão do Senhor, aí sim Ele vai pelejar por vós e vos calarei. Ei, deixa Deus trabalhar. Fica caladinha. Ei, não é perseguição que você está sofrendo no trabalho, na faculdade, na escola. Ei, entrega na mão do Senhor. Ele vai advogar pela tua causa. O Espírito Santo vai advogar pela tua causa. Porque nós aprendemos, meu irmão, que nunca lutamos sozinhos. Olha, entenda só. Nós aprendemos como cristão. Nós aprendemos como cristão que nunca lutamos sozinhos. Nunca conquistamos a vitórias só. Aleluia. Nunca, minha irmã, nunca a gente vai conquistar a nossa vitória sozinho, não. A gente vai conquistar a nossa vitória com Cristo. Porque a gente nunca vai conquistar a nossa vitória, minha irmã, pelo nosso próprio esforços. Todas as nossas conquistas só se tornará possível porque o Senhor peleja por nós. Aleluia, glória a Deus. Entenda só. Eu vou repetir para você entender. Nunca lutamos sozinhos. Porque nós aprendemos na vida cristã que quem luta pela gente, quem peleja pela gente é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos vai guiando.
para uma viva esperança, para uma conquista com Cristo. Nós aprendemos na vida cristã que nunca lutamos sozinhos, nunca conquistamos uma vitória apenas por nosso próprio esforço. Toda nossa conquista só se torna possível por causa do Senhor que peleja por nós. Eita glória! A gente só conquistamos, meu irmão, a vitória porque Deus peleja por nós. Porque se não fosse o Senhor que pelejasse por nós, que lutamos por nós, por nossas causas, se Deus não entrasse na nossa luta para lutar por nós, para pelejar por nós, a gente saía como perdedor. Se o irmão Douglas, aqui o irmão Douglas, fosse lutar pelas suas próprias forças, eu já entrava perdedor. Eu nunca ia conseguir. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus Cristo na minha vida, eu não sou nada, meu irmão. Por isso que todas as causas que acontecem, todos os vendaval que levanta sobre a nossa vida, a gente tem que entregar a nossa causa a Deus, porque é Ele que peleja por mim e por você. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia em Isaías 64 e o 4. Isaías 64 e o 4, que diz assim, igreja do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera ao favor daqueles que por Ele espera. Oh glória! Oh glória! Você entendeu, irmão? Isaías, o profeta messiânico, ele diz na sua santa palavra, no seu livro, Isaías 64 e o 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Oh glória! Opera a favor daquele que por Ele espera. Aí eu pergunto: minha irmã, meu irmão, você não está esperando em Deus? Fica quieto, deixa Deus trabalhar, porque Ele é o teu advogado. Ele que vai advogar a tua causa do INSS, Ele vai te advogar a tua causa que está parado. Ele que você que vai para uma perícia no INSS, que está preocupado, que acha que vai ser reprovado, coloca Deus na frente, deixa Ele pelejar pela tua causa, deixa Ele ser teu advogado. Quando você abrir a boca, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: porque desde a antiguidade, desde o tempo dos pais da igreja, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Eita glória! Deus grande, Deus de Isaac, Abraão, de Jacó. A gente nunca viu um Deus além de Deus, o verdadeiro, o nosso Deus, que opera a favor daquele que por Ele espera. Você não está esperando no Senhor? Você não está esperando em Deus? Por que você está desesperado? Você não colocou na mão do Senhor? Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Porque o tema da nossa mensagem bíblica é o Deus que peleja por nós. Se Deus peleja por mim, para que eu estou aperreado? Para que eu estou temeroso? Não, porque eu vou perder essa causa. Não, meu irmão. Se você colocou na mão de Deus a tua causa, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus e aleluia.
Porque Deus, meu irmão, Ele entra na tua causa já como vencedor da tua causa. Deus nunca na história da Bíblia Ele entra numa causa para perder uma causa. Glória a Deus e aleluia. Deus nunca entra numa causa para sair perdedor. Pelo contrário, Deus só entra numa causa como vencedor da causa. Mas para isso você tem que confiar no Senhor. Para isso você tem que confiar em Deus. Por isso que 2 Crônicas, abre a sua Bíblia, meu irmão, para me acompanhar. Por isso que segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: E disse, dai ouvido a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mas de Deus. 2 Crônica, ele me ensina que a peleja de Josafá não era de Josafá, mas sim de Deus. Porque ele diz assim: porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu acho que você não entendeu esse texto. Eu vou ter que repetir para você. Escute só. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: E disse, dai ouvidos a todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E agora? Minha irmã, meu irmão, minha irmã, essa peleja não é tua, meu irmão. Essa peleja não é tua, minha irmã. Essa peleja é de Deus. Ah, irmão Douglas, meu filho está na droga. Ei, continue orando, que Deus está nessa peleja, na frente da peleja. Deus está na frente desse negócio da tua vida. Deus está na frente da situação do teu problema. Ah, irmão Douglas, eu sou perseguido no trabalho. Ei, Deus vai se levantar para te dar vitória. Ah, irmão Douglas, porque meu filho agora está preso. Ele estava andando com mal companhia e foi preso, tanto que eu avisei. Ei, essa peleja não é tua. Essa peleja é de Jeová. Ah, irmão Douglas, meu esposo está nas drogas também, está na bebedeira, eu não aguento mais, não sei o que faço. Ei, vá orando. Porque aprendemos que nunca lutamos sozinhos. Ei, nessa luta você não está sozinho não, meu irmão. Essa luta você não está sozinho não, minha irmã. Ah, irmão Douglas, eu estou desempregado faz 3 anos, faz 2 anos. Continue orando. Continue orando. Continue louvando. Continue buscando, porque a vitória no dia e hora ela vai chegar na tua vida. E quando essa vitória chegar, culto de ação de graça você vai dar. Oh glória! Porque aprendemos, eu quero frisar isso aqui, eu quero frisar hoje isso aqui. Porque aprendemos, irmão, que nunca lutamos sozinhos, nunca conquistamos a vitória apenas por nosso próprio mérito, nem por nossos próprios esforços.
mas todas as nossas conquistas só se tornaram possível porque o Senhor peleja por nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia também, Neemias. Vamos lá. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 20. Vamos lá, Neemias. Neemias. Aleluia. Abra sua Bíblia. Em Neemias, capítulo 4, versículo 20. Abriu? O que é que diz aí? Vamos lá ver? Neemias, capítulo 4, versículo 20, diz assim: em qualquer lugar em que ouviste o som da trombeta, ali vos ajuntarei convosco o nosso Deus que peleja por nós. Eita, glória a Deus e aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus e aleluia. Bom de ouvir o programa. Oh, glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que versículo maravilhoso. Aleluia. Neemias capítulo 4, versículo 20. Eu quero frisar hoje aqui que a peleja não é sua, meu irmão. A peleja não é sua, minha irmã. Essa peleja é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. Essa aflição, essa luta, esse vendaval, essa perseguição é de Deus, que está pelejando por vós, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Neemias capítulo 4, versículo 20 diz assim: em qualquer lugar em que ouviste o som da trombeta, ali vos ajuntarei convosco o nosso Deus que peleja por nós. O nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus, minha irmã, é que peleja por mim e por você. Esse é um Deus que não deixa você desamparado. Esse é um Deus que está com você em qualquer situação. Só basta você crer. Só basta você entregar ao Senhor a tua vida. Você que ainda não confessa a Jesus Cristo, entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Isaías capítulo 41 e o 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu acho que você não entendeu. Meu irmão, minha irmã, essa peleja não é tua. Essa peleja não é sua. Isaías 41, 10. Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que promessa para mim e para você. Deus está dizendo que é contigo. Deus está dizendo que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta. Meu irmão, minha irmã, tem gente que ainda não confia num Deus desse. Tem gente que está indo para a igreja, mas perdeu a esperança de ver seu esposo convertido ao Evangelho, ver sua filha convertida ao Evangelho, ver seu filho convertido. Por quê? Porque não está confiando mais no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor
Confia nele e o mais ele fará. Só basta, meu irmão, só basta, minha irmã, você entregar a sua vida a Cristo. Só basta você entregar a sua vida a Deus. Aleluia. Porque a peleja é de Deus. A peleja não é sua, meu irmão. A peleja não é sua, minha irmã. Neemias estava dizendo no seu livro que Neemias estava dizendo no seu livro que a peleja não é sua, mas é de Deus. Neemias estava certo de que o nosso Deus sempre peleja por nós. Neemias capítulo 4, versículo 20. Neemias estava certo quando ele diz que a peleja é de Deus. E o nosso Deus é o fogo que consome, destrói o nosso adversário. É o teu adversário que está te perseguindo. É o teu adversário que está lhe afligindo. É o teu adversário que está colocando depressão, que está colocando angústia no teu coração. O nosso Deus é o fogo que consome e destrói o nosso adversário. Deus é fogo que consome, meu irmão. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Que poder o nosso Deus tem? Que poder o meu e o teu Deus tem? Deus é um Deus, irmão, que o nosso Deus é fogo que consome e destrói o nosso adversário. Deus é aquele Deus que desceu do céu. Quando Elias fez um altar para Deus, fez uma oferta para Deus, e as pessoas estavam invocando Baal. E Elias disse: bora ver qual é o Deus verdadeiro, se é o meu Deus ou o Deus de vocês. Aleluia, glória a Deus. E Elias disse: olha, bora ver qual é o Deus. Bora ver qual é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus, se é o Deus de vocês. Elias colocou a oferta para Deus, colocou o cordeiro, colocou água, e Deus consumiu, desceu fogo do céu. E todos teve que ver com seus próprios olhos o Deus de Elias consumindo aquele animal, consumindo a água. E Elias dizia: canta mais alto para ver se Baal escuta. Canta mais alto. Eu acho que ele está de férias. Eu acho que ele não está escutando vocês, ele está dormindo. Por que Elias estava zombando do Deus daquele povo? Porque é um Deus que não escuta, é um Deus que não faz nada por eles. Mas a gente tem um Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus de Elias, de Jacó, de Abraão, de Isaac. É o nosso Deus, que quando o nosso inimigo está nos afligindo, o nosso inimigo está nos perseguindo, o nosso Deus é um Deus que é um Deus, nosso Deus é um fogo que consome e destrói o nosso adversário. Aleluia. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio capítulo 9 e versículo 3, repetindo, o nosso tema hoje é o Deus que peleja por nós. Eita, que tema forte. Deus que peleja por nós. Que tema maravilhoso. O Deus que peleja por nós. O nosso Deus, Ele sempre vai pelejar por mim e por você. Ele é um Deus que não deixa os seus filhos só, desamparado. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: sabe
Pois hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, como fogo consumidor, e ele destruirá, os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo o desfará, como o Senhor te prometeu. Aleluia. Hoje, irmão, nem amanhã não, é hoje. Hoje o Senhor teu Deus, e o que passa diante de ti, como fogo consumidor, ele os destruirá, os subjugará diante de ti, e tu lançarás fora, e cedo os desfará, como o Senhor te prometeu. O nosso Deus é que vai na frente, direitando os caminhos tortuosos, quebrando porta de bronze, despedaçando tranca de ferro. Oh, glória! Esse é um Deus, meu irmão. Esse é um Deus, minha irmã, que a gente confia. Que eu e você está alicerciado na palavra de Deus. O nosso Deus é quem vai diante, é o que vai na frente, direitando os caminhos tortuosos, quebrando porta de bronze, despedaçando tranca de ferro. Oh, glória a Deus e aleluia. Esse é teu Deus, meu irmão. Esse é teu Deus, minha irmã. O nosso Deus que vai na nossa frente, quebrando corrente, quebrando cadeado, quebrando o que for empecilho da nossa vida. Ele vai na nossa frente, vai pelejando por mim, vai pelejando por você. Ele vai pelejando na tua vida e na minha vida todos os dias, até a consumação do século. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. E o nosso tema hoje é o Deus que peleja por nós. Amém? O nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus, minha irmã, é que peleja por mim e por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que a gente confia. Abra a sua Bíblia em Isaías 45:2. É Bíblia, irmão. Graças a nosso bom Deus, que nosso estudo bíblico é Bíblia. É para você aprender, para você ter mais força no Senhor, para você acreditar mais em Deus, para você ter mais fé no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 45:2, que diz assim, igreja do Senhor. Isaías 45:2. Eu irei diante de ti, tornarei plano os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eita glória, esse é o nosso Deus. Ele está dizendo, irei diante de ti. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Oh, glória a Deus e aleluia. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. O nosso Deus, o Deus que eu e você servimos e serve, Ele está dizendo para mim e para você, no santo livro do nosso profeta messiânico, que é Isaías. Ele está dizendo para mim e para você, no versículo 45, no capítulo 45, versículo 2, eu irei diante de ti e tornarei plano os lugares escabrosos. Eita, aquele lugar que levanta o vendaval, aquele lugar escabrosos, e quebrarei as portas de bronze. Ei, tem alguma coisa de empecilho na tua vida, que não está chegando as bênçãos do Senhor na tua vida?
a Deus e aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. O nosso tema hoje é o Deus que peleja por nós. Aí eu pergunto a você: você está no lugar? Eu irei diante de ti e tornarei plano os lugares escabrosos, e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ei, os ferrolhos de ferro, ele vai quebrando tudo. Ele vai quebrando maldição, ele vai quebrando macumba, ele vai quebrando o nome da boca do sapo, ele vai quebrando macumba, ele vai quebrando laço do inimigo, ele vai quebrando tudo para te dar vitória, meu irmão. Você não confia no Senhor? Não confia em Deus? Você não confia no Senhor? Não confia? Abre a sua Bíblia aí em Salmos. Vamos lá para Salmos. Salmos 125, vamos lá. Salmos 125 e o versículo 1 que diz assim, igreja do Senhor: aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, quem nunca se abala, mas permanece para sempre. Ei, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, quem nunca se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o nosso tema hoje, o Deus que peleja por nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eita, glória a Bíblia, viu? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos lá. E o versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 57. Abre a sua Bíblia aí, benção, para acompanhar o texto bíblico comigo. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui eu ensino Bíblia para que a gente fortaleça mais no Senhor, para a gente confiar mais em Deus, para que essa peleja não seja sua, mas sim de Jeová. Porque quando eu quero resolver com as minhas próprias forças, eu não consigo. Mas se eu deixar na mão de Deus, Deus consegue para mim. Porque Ele é o nosso advogado. Jesus é nosso advogado, Consolador, Espírito Santo. Ele que divulga, Ele que vai advogando pelas nossas causas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz assim, igreja do Senhor: mas as graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele está me ensinando que mais graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, meu irmão, minha irmã, vai vir intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está nos advogando as nossas causas. Amém? Glória a Deus e aleluia. Confie mais, meu irmão. Confie mais, minha irmã. Confie nesse Deus. O nosso Deus é o Deus que julga a nossa causa. Aleluia. Para finalizar a nossa pequena reflexão, que já chegou ao fim, eu quero dizer para você que Deus nunca nos desamparará, irmão. Deus nunca vai nos desamparar. Nunca vai nos deixar sozinho na batalha. Ele sempre peleja por nós. Eu vou repetir para você. Está chegando o final da nossa pequena reflexão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como eu vou repetir o que eu já disse agora. Deus nunca nos desampara, nunca nos deixará sozinho na batalha. Ele sempre peleja por nós. Amém?
Que Deus abençoe. Chegou o final da nossa pequena reflexão. Eita, povo de Deus abençoado. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Nossa pequena reflexão. O Senhor é A nossa pequena reflexão foi nada vai me faltar. Não o Deus que peleja por nós, tá bom? Não pense que você está sozinho, não pense que você está sozinha, porque é o Deus que peleja por nós, tá bom? Acabou a nossa pequena reflexão e o nosso tema hoje foi Deus que peleja por nós, tá bom? O texto se encontra em Êxodo 14:14, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus para entregar o nosso programa nada vai ao Senhor Jesus Cristo. Acabou a nossa pequena reflexão com o irmão Douglas, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. mas a vitória chegará mansamente em seus caminhos. Ele Momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais uma reflexão bíblica, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor ter revelado a Tua palavra através sobre mim. Deus amado, Deus querido, João 3,30, que é necessário que Ele cresça e eu diminua. Que eu diminua mais na Tua presença, Senhor. Que a Tua face cresça, a Tua glória cresça. João 3,30, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Obrigado, Senhor, por mais uma reflexão bíblica, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que essa reflexão chegue em muitos cantos, em vários cantos do país e pela internet. Que a peleja não seja minha, nem seja dele, nem seja dela, mas que seja sua peleja para nossa causa. Que o Senhor seja nosso advogado. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, povo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigado por você ter ficado comigo até essa hora aqui, nas pequenas reflexões. Divulga, compartilha. Compartilha essa mensagem bíblica para teu vizinho, para tua vizinha, para que teu parente. Seja um multiplicador, seja um missionário da palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado mesmo que você está seguindo o nosso canal no YouTube. Onde é que eu posso encontrar o irmão Douglas? No YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Se você souber, coloca no Google Irmão Douglas do Meu Alvo é Cristo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, povo de Deus. Até outra pequena reflexão com o irmão Douglas. Tchau, povo de Deus. O Senhor comigo está, meu alvo é Cristo, não vou parar. Você acabou de ouvir o programa Meu Alvo é Cristo, com o irmão Douglas.